Muito bem, turma. Vamos falar agora da progressão aritmética, da PA, beleza? A gente já viu aí numa aula anterior que a progressão aritmética é uma sequência na qual o próximo termo é o anterior mais um número fixo, né? Vou dar aqui uma PA muito, mas muito básica, muito simples, que está indo de 5 em 5, certo? Então você vê aqui que o próximo termo eu obtenho somando 5 ao termo anterior. E aí a gente vai poder escrever isso da seguinte forma: o termo que está na posição n é igual ao termo que está na posição anterior mais uma razão fixa, né? Então esse r aí é a razão, que é esse número que a gente está somando. Ou eu vou poder dizer também que o termo que está na posição n é igual a um termo que está na posição p qualquer, mais n menos p vezes a razão. Ah não, pessoal, agora o bicho pegou, agora complicou tudo. E aí, antes de continuar, vou inclusive fazer um comentário aqui. Professor, né, alguém diria assim para mim, professor, mas o edital não fala em matemática. Isso aí não é raciocínio lógico, isso aí é matemática. Verdade verdadeira, né? A banca realmente lá só colocou assuntos de raciocínio lógico e isso aqui é matemática. Mas eu volto com a frase que eu já falei aqui. É melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Quanto mais preparado você for, melhor, né? Então, se você quiser fechar esse vídeo, falar, eu não vou estudar, não quero saber desse negócio não, né? E não estudar essa parte aqui, beleza, né? Porque realmente o edital não está cobrando. Agora, se você achar que vale a pena gastar 10 minutinhos, 15 minutinhos para pensar nisso aqui que eu estou mostrando, você já vai com um plus, com um diferencial em relação a outros candidatos. Porque eu te dou 100% de certeza que lá na hora da prova vai ter gente que sabe isso daqui. Né? E se você não souber, você está confiando demais na banca. Ah, mas aí eu entro com recurso. Né? Aí eu vou lá e entro com recurso e tal. Beleza também, entra com recurso. Mas, gente, não brinca com a sorte. Eu já vi coisas que eu nem digo para vocês em concurso. Então, a banca, na verdade, ela faz o que ela quiser. Tá? A verdade é essa: a justiça não interfere. Se a banca quiser não te dar o ganho do recurso, não quiser nem olhar seu recurso, ela não vê. Então, vá preparado. Né? Então, se você gastar aí 10, 15 minutinhos para aprender esse assunto aqui, me pedindo perdão pelos 3 que eu gastei aqui para justificar esse vídeo, mas vale a pena, tá? Então, eu estava dizendo que, professor, agora complicou, o negócio ficou feio isso aí. Não, olha só. O que eu estou dizendo é o seguinte: o termo que está na posição N, vamos dar um exemplo. O A4 aqui, o termo que está na quarta posição. E vamos comparar com A2, que é o termo da segunda. Para você ir do A2 até o A4, você vai dar 2 saltos. Então quer dizer que o termo na posição 4 é o termo na posição 2 mais 2 vezes a razão. Por que 2 vezes? Porque é a diferença entre 2 e 4, é a diferença entre as posições. Então é isso que eu estou dizendo aqui, que o termo que está na posição N, ele é o termo que está na posição P, né? Mais N menos P, é a diferença entre as posições, N menos P vezes a razão, certo? E aí a gente usa, na verdade, escrever isso daqui, ó, que é o primeiro termo mais n menos uma vezes a razão. Mas não funciona só com o primeiro. Se você quiser chegar no centésimo termo sabendo o terceiro, você pode. Você não é obrigado a descobrir o primeiro termo. Né? Para você ir do terceiro até o centésimo termo, você vai pegar o terceiro termo e somar 97 vezes a razão. Porque do 3 até o 100 são 97 vezes que você vai somar a razão. Né? Então, é isso que eu estou dizendo. Que você não precisa pensar no primeiro. Os livros colocam sempre isso aqui, ó, essa última. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Beleza, se o p for 1, mas você pode começar de um p qualquer, não precisa ser o primeiro termo, tá? Mas o negócio mesmo mais bacana de todos não é isso aqui, não. Porque isso aqui é muito fácil de entender, né? Eu quero. Qual é o centésimo termo? Acabei de falar. Você pega o primeiro, soma 99 vezes a razão.
Então você pega o terceiro e soma 97 vezes a razão. Isso é simples de entender. O negócio aqui está na soma, gente. Olha que loucura. E aí vale a pena contar uma história para você entender isso daqui. O grande matemático Friedrich Gauss tinha lá seus 7 anos de idade quando o professor mandou os meninos somarem de 1 a 100. Então ele falou, olha, vocês estão fazendo bagunça, eu quero que todo mundo soma aí os números de 1 até 100. Eu vou escrever alguns aqui dessa soma para você entender. E aí, eu não sei se o professor já sabia a resposta ou ainda estava calculando, quando coisa de 1 minuto, 2 minutos, sei lá, rapidão, Gauss levantou a mão na sala e falou, olha, dá 5.050. E aí, imagina a surpresa, né, de todo mundo. Como é que esse menino fez essa conta tão rápido? Menino de 7 anos de idade somar de 1 até 100. Mas olha a observação que ele fez. Se ele pega o primeiro número com o último, dá 101. Se ele pega o segundo termo com o penúltimo, dá 101. Se ele pega 3 aqui com, dá 101 também. Então ele observou que se ele somasse as extremidades, dava sempre o mesmo valor. Tá, e daí? O que isso tem a ver com a PA? Essa sequência é uma PA, né, que vai de 1 em 1. Então os números naturais já formam uma sequência, uma PA que vai de 1 em 1. E ele está somando os termos dessa PA. É claro que quando ele vai do primeiro para o segundo termo, ele está somando uma vez a razão, que no caso é 1. Se ele vem do último para o penúltimo, ele subtrai uma vez a razão, porque ele está voltando. Então, na hora de somar, você soma um número que você acrescentou a razão e outro que você tirou do outro lado, tem que dar o mesmo valor, né? Então é claro que 2 vezes 99 vai ser igual a 1 mais 100, porque você tirou de um lado, do 100 para 99, mas colocou do outro, 1 virou 2. Então, se você somar as extremidades de uma PA qualquer, vai sempre acontecer isso. E aí o Gauss ele pensou o seguinte, agora vem a segunda parte, né, que é realmente a inteligência dele. 101 aqui, 101 aqui, 101 aqui. A pergunta é, quantas vezes eu vou ter o 101? São 100 números, e eu estou pegando de 2 em 2, então vai ficar 50 duplas, né? Então ele fez rapidamente o cálculo. Ele falou, poxa, 101 vezes 50. 101 vezes 50, 5.050. Ele respondeu antes de todos os outros alunos e talvez antes do próprio professor. Né? O professor devia saber a resposta, né? Então, olha só. E o que isso tem a ver com a PA? Para você somar todos os termos de uma PA, você pega o primeiro termo, você pega o último termo, que eu vou representar por AN, supondo que a PA tem N números, né? Então o AN é o último, que está na posição N, e você vai multiplicar isso pelo número de termos dividido por 2. Então essa é a fórmula da soma dos termos de uma PA. É o primeiro mais o último, vezes N sobre 2 vezes, beleza? Aí eu quero dar um exemplo aqui para você entender bem essa fórmulazinha aí e adiante também. Deixa eu colocar a tela branca aqui, beleza. Quando a gente quer ensinar criança, a gente fala de chocolate, de bala, de doce. Quando a gente quer ensinar adulto, a gente fala de dinheiro. Então, meu exemplo vai ter dinheiro, beleza? Imagina que você resolveu economizar durante um ano. Vai começar hoje a fazer uma poupança. Você vai fazer poupança assim. Na primeira semana, você vai guardar R$ 10. Eu ia pôr R$ 1, mas eu vou pôr R$ 10. Na segunda semana, você vai guardar R$ 20. Na terceira semana você vai guardar 30 e você está fazendo essa poupançazinha aí. Um ano tem 52 semanas. Então você vai ter uma sequência de 52 termos. Então vou aqui até o A 52. Durante um ano você vai fazer a poupança. Observa que é uma progressão aritmética, que no próximo mês, na próxima semana, desculpa, você está guardando R$ 10 a mais que a semana anterior. Né? Então 10, 20, 30, 40. Essa sequência aí conhecida nossa é uma PA em que a razão é igual a 10. Primeira pergunta nossa é como eu vou calcular o A52? Na última semana, quanto que eu vou ter que guardar? Nesse caso é muito simples, né? Porque o termo que está na posição 52 é o primeiro termo mais 51 vezes a razão, que é 10. Então, o meu último termo, que é o que eu vou poupar na última semana, é 10 mais 510, portanto 520. É claro que é 520, né? Se você observar o padrão 10, 20, 30, 40, então o 52 vai ser 520, certo?
Ok, então na última semana você vai poupar R$ 520. Só que observa que a sua poupança não vai ser o que você poupou na última semana, mas sim a soma de tudo que você vai poupando acumuladamente, né, de forma acumulada. Então é 10 mais 20 mais 30, é a soma dos termos da PA, né? Então, se a gente usar o método do Gauss, quanto que eu vou ter de soma, somando todos os termos? É o primeiro termo, que é 10, mais o último termo, que é 520. Isso aqui vezes a quantidade de termos, que é 52, dividido por 2. Né? Então, eu vou ter 530 vezes 26. Quanto será que isso vai dar, hein? 53 vezes 26, depois eu ponho zero. 6 vezes 3, 18, vem 1. 6 vezes 5, 30, com 1 que subiu ali, 31. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 5, 10. E aí ficou 8, 7, 3, 1. Só que era 530, né? Então, voltando com zero aqui, R$ 13.780. Isso aqui você vai guardar. Será que vale a pena? Bom, a dificuldade aí seria quando tá chegando no finalzinho, né? Em uma semana você vai ter que guardar 520, na semana anterior 510. Então é uma poupança meio difícil de fazer porque você só vê resultado no final, né? Quando os números ficam muito grandes. E é difícil poupar esse tanto lá no final. Mas está aí um belo exemplo da PA e do que é a soma dos termos de uma PA, beleza? O último assunto que eu vou mostrar aqui sobre PA, lembrando, pode ser que não caia na prova, mas se você tem 10, 15 minutinhos aí para aprender esse assunto, vale a pena. Nossa aula está chegando aí aos 11 minutos. Então, o que são 11 minutos na vida? Então, olha só. Um exemplo, um tipo de problema muito comum é dizer assim, olha, números, três números consecutivos somam. Deixa eu ver aqui. Três números consecutivos somam 27. Aí ele quer que a gente determine o número central. Bom, então você tem x, é o número menor, x mais 1 e x mais 2. Isso é uma PA e isso está dando 27. Nesse caso aqui, a gente vai acabar resolvendo com a equação, que é mais simples de tudo. A soma tem que dar 27. Então, 3x mais 3 é 27. 3x é igual a 24, x é igual a 8. Não é isso? E aí o central é x mais 1. Se o x é 8, x mais 1 é 9. Então os números são 8, 9 e 10. Pode somar, você vê que dá 27. Beleza, eu dei um exemplo muito simples de uma PA muito simples, que você tem a soma deles, nem precisei usar fórmula nem nada. Agora eu vou mudar um pouquinho o exemplo, para ele ficar um pouquinho só mais interessante. Olha só. Três termos estão em PA. E aí a gente vai dizer que a soma dos termos, a soma desses três termos, é igual a, deixa eu ver aqui, a 135. E que a diferença entre o maior e o menor é de. Agora eu vou ter que pensar, gente. Deixa eu ver aqui. É igual a 30. Pronto, vai dar certo. E o que a gente quer é descobrir esses números. Que números são esses? Que quando eu somo dá 135, a diferença do A3, que é o maior, menos o A1, que é o menor deles, é 30, a gente quer saber os números. Então eles estão em PA. E aí se você fizer dessa forma aqui, ó, x, o primeiro, x mais a razão, depois x mais duas vezes a razão, aí você vai ter que 3x mais 3r igual a 135, né? Que é a soma dos três números. Além disso, x mais 2r menos x é igual a 30. E aí você vai ter um sistema com x e com r
para resolver. Dá para resolver, mas é uma matemática mais pesadinha. Então, eu não vou perder tempo mostrando isso. Eu quero mostrar para vocês uma observação que facilita muito caso você tenha que mexer com PA, que é você chamar o termo central de x. Então, eu não vou chamar x o menor, eu vou chamar de x o central. Aí o maior fica x mais a razão e o anterior x menos a razão. Professor, e daí? Qual a diferença que fez? Beleza, x é do meio, o maior é x mais r, o menor é x menos r. Ok? Agora, se você somar isso aqui, você vai ver que o menos r cancela o mais r. Aí você vai ter 3x igual a 135 e já descobre o central, que é 135 dividido por 3 dá 45. Então, com esse artifício de você chamar o x o do meio, você economiza cálculo e já descobre o valor do meio, tem que ser 45. Professor, observei que na questão anterior, comparando com essa, o valor do meio é exatamente a soma dividido por 3. Sim, isso não é coincidência, é um fato, tá? Então, o valor do meio é a soma dividido por 3 sempre, não tem exceção. E ele falou que o maior menos o menor dá 30. Mas como você sabe que aqui no meio 45, deixa eu ver, não dá para aliviar não. Vou ter que fazer aqui, ó, x mais r menos x menos r. E aí fica o x corta com x, e você vai ter x mais r menos x mais r, 2r igual a essa diferença, né, que é 30. E aí o r é igual a 15. Ah, mas isso não era óbvio não, professor? Era, mas eu quis mostrar a conta primeiro, só para provar que é isso mesmo. Ó, se a diferença é 30, é porque foi 15 para um lado e 15 para o outro, certo? E a diferença entre as pontas tem que dar 30. Como você sabe o valor do meio, então é muito simples de calcular. Aí você simplesmente faz isso. Se a diferença tem que ser 30, é porque o maior é porque subiu 15 e o que está antes do meio é porque tirou 15. E aí você vai ter descoberto os números com essa facilidade aí, né? 30, 45, 60. Então, você está vendo? PA tem um pouquinho, não é um pouquinho, tem a ver, tem bem a ver com raciocínio lógico, né? Então, por isso que eu estou mostrando esse conteúdo aqui, porque a banca pode muito bem cobrar alguma coisa assim. Na coletânea de questões que você pode conferir aí no link que está na descrição do vídeo, eu resolvo 150 questões da Consulplan em cima dos assuntos do edital. Mas mesmo seguindo fielmente o edital, volta e meia ali, se você tiver conhecimento de PA, ajuda um pouquinho. Então, se você quiser ver como isso aí acontece nas questões da banca, tem aí o link na descrição do vídeo para você adquirir essa coletânea de 150 questões resolvidas em vídeo, passo a passo. Resolvidas desse jeitinho que eu fiz aqui com vocês, tá? Explicando a matéria, passo a passo, sem pressa, para você entender realmente tudo que está acontecendo ali na questão. E se me chamar no WhatsApp, rola aquele descontinho, aquele preço camarada para você que está precisando estudar para o concurso da Câmara, beleza? Então é isso aí, até a nossa próxima aula.